Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Fluminense 2, Vasco da Gama 0. Infelizmente a vitória hoje não veio, o Vasco foi bem melhor na partida, mas tem um ditado popular no clássico que diz, é o tal do detalhe. E o Fluminense hoje caprichou nos detalhes, o Cano, mais uma vez aí, é um cara que tem um aproveitamento absurdo quando as oportunidades surgem. A gente, como vascaíno, melhor do que ninguém, está acostumado a ver isso quando ele jogou no Vasco. E hoje o Cano, mais uma vez, acabou decidindo uma partida que era difícil. O Fluminense, no primeiro tempo, não conseguiu chutar uma bola sequer no gol. Achei até interessante uma fala do Maurício Barbieri na coletiva, lembrando que eu desci para a coletiva e voltei para gravar o pós-jogo. O Maracanã está até vazio, vou mostrar para vocês aí. Já está vazio, já estou praticamente eu e Deus aqui. E o Fluminense não conseguiu finalizar uma mísera vez sequer no primeiro tempo. É raro você ver times do Fernando Diniz passar por isso. Falando um pouco da escalação, acho que foi surpresa para todo mundo os jogadores que foram a campo. Primeiro o Jair, que na minha opinião é quase meio time do Vasco. A importância que o Jair tem hoje dentro do meio campo do Vasco é muito grande. Ele é um jogador realmente de um nível muito diferente. E infelizmente ele teve uma lesão. E eu já estava um pouco pessimista para o jogo, porque tecnicamente e até em termos de trabalho o Fluminense é mais time, tanto que no canal eu falei, quem fez pergunta na caixinha de pergunta lá no Instagram, falei que o Fluminense era favorito para o jogo, porém é clássico, o Vasco poderia engrossar o caldo e fazer um bom jogo. E o Vasco foi com meio campo de garoto. O De Luca, segundo a assessoria de comunicação do Vasco, eles mandaram no grupo de imprensa, o De Luca teve um probleminha intestinal, voltando de Brasília, e o Vasco optou dele ficar no banco. E, cara, o Vasco talvez tenha surpreendido o Fluminense aí. Acho que o Diniz não esperava esse meio campo com Rodrigo, Barros e Galarza. Tecnicamente, pensando em termos ofensivos, faltou bastante coisa nesse meio campo, porém, defensivamente, o Vasco foi um gigante com esses três moleques. O Galarza, na minha opinião, fez um jogo abaixo dos seus companheiros e até um pouco do time, mas o Galarza tem uma entrega muito grande. Então, o meio-campo do Vasco compensou essa questão da criatividade com a entrega. E quem acabou aparecendo no jogo e levando perigo, né, quando o Vasco tinha a bola, porque o Fluminense tentava propor mais o jogo, é um pouco da característica do Fernando Diniz, e o Vasco era um time mais reativo. E quem acabava criando era o Peck por um lado, o Alex Teixeira pelo outro. Já faço um parêntese aqui, na minha opinião, foi o melhor jogo do Alex Teixeira desde que ele chegou no Vasco, mais inteiro fisicamente, dividindo, conseguindo driblar, tendo enfiada de bola com confiança. Tem um lance que ele poderia ter feito gol já numa bola do Peck, o Peck ganha, arranca, mete nele no segundo, do outro lado, ele vem levando, dribla por dentro e bate. Um zagueiro ou um lateral do Fluminense, não lembro, se joga na bola, defende, poderia ter saído o gol do Teixeira ali. E quando não, ele vinha por dentro com confiança. Tem uma jogada interessante que ele dá no Piton. Piton corta por dentro, mete para trás e o Fábio corta ali. Uma jogada com perigo também. Então, tanto o Peck quanto o Teixeira fizeram boas partidas por essa questão dos lados de campo, compensando um pouco a falta desse meio articulador. E até de forma estranha, na minha opinião, o Galarza nesse ano ele só vem jogando de meia. Né, no expressinho, que foram os dois jogos com a molecada da base, ele vinha sendo esse meia, não tinha nenhum jogador com essa característica no grupo, compreendo, mas hoje novamente ele fez a função. Acho até que ele não jogou bem, mas também vem jogando fora de posição. E quando não eram os pontas, era o Piton e o Pumita apoiando bastante. O Vasco teve uma bela oportunidade no primeiro tempo, uma bola que o Léo vira, e o Léo, cara, sempre regular. Eu vi o Léo cometer um erro, uma bola que ele foi virar daqui da esquerda lá pro outro lado, a bola ficou um pouco fraca, alguém subiu, ganhou na cabeça e gerou um contra-ataque. Mas de resto, bola vem, o Léo ajeita a bola com o peito, dribla, sai jogando, constrói, e assim ia sair no gol do Vasco. O Léo vira uma bola da esquerda, eu não lembro se foi no Puma, se foi no Peck, eu acho que foi no Puma, vem o cruzamento e o Pedro Raul cabeceia e o Fábio faz uma grande defesa. E falando até de trabalho do Maurício Barbieri, você vê que o Vasco tem jogadas ensaiadas e tem repertório. Os próprios escanteios, teve uma bola que o Vasco bate no segundo pau virando direto no Puma, e ele tenta finalizar, é travado e gera um escanteio. Tem uma bola virada no Peck, que, né,
batido para a entrada da área na meia-lua. O Peck domina e dá uma chapada na gaveta, o Fábio faz mais um milagre. Então você vê que o Barbieri aos poucos vai botando a sua cara no time e tem jogadas ensaiadas. Tem bolas alçadas direto na área, então você já vê variação até da questão das bolas paradas do Vasco. E o Vasco tentava, mas o Fábio, numa noite, noite, né? O jogo começou às 6 horas, numa noite iluminada, e o Vasco, infelizmente, na primeira etapa não conseguiu abrir o placar. Acaba o primeiro tempo, o time do Fluminense tem muita qualidade, tem um grande treinador, e já era de se imaginar que o Fluminense teria uma mudança de postura e fatalmente acabaria melhorando na partida. E o segundo tempo do Fluminense foi diferente. A primeira oportunidade de jogo já é do Fluminense, já tentando sair um pouco mais para o jogo, mas ainda assim, vou até adiantar um pouco, o Fluminense teve 3 oportunidades de gol no segundo tempo inteiro, que foi o gol do Cano, um cruzamento errado do Samuel Xavier, ele cruza, não me lembro quem dentro da área estava fazendo a parede, na teoria quem era para estar naquela bola era o Cano, e aí não lembro quem no Fluminense está dentro da área, ele tenta dominar, a bola espirra na canela dele, o Puma, natural, quando o cruzamento vem de um lado, você fecha para fechar o miolo da zaga e normalmente sobra um jogador do outro lado, e o Cano, cara, é incrível, ele tá aberto do outro lado, o cruzamento é mal feito, a bola vem pererecando, resvala na canela do jogador do Fluminense, que meio que tenta tirar o corpo, e o Cano vem batendo de primeira, bola no cantinho, o Léo Jardim pula, sem ter o que fazer, e já ia chegar a bendita da parada técnica, com 20 minutos, gol do Cano, e aí complica, e mesmo assim, o Vasco volta da parada técnica, algumas substituições, e continua já numa outra característica, tentando entrar por baixo, o Fluminense já fechadinho, invertendo, porque era o Fluminense que tentava propor o Vasco fechado, sair no contra-ataque, o Fluminense se trancou, e aí o Vasco teve que propor jogo, o Vasco não tem esse meia, esse cara para jogar por dentro, encontrou muita dificuldade, e o Maurício talvez não estava contando do Fluminense abrir o placar, o Vasco estava jogando dessa forma mais ativa, ele tira o Pedro Raul e coloca o Aguinaldo. Acredito que com essa visão de que o Fluminense ia dar espaço, ia ter o contra-ataque na bola enfiada, o Aguinaldo podia ser esse cara para puxar ela de contra-ataque. Mas acaba que o jogo muda, o Fluminense faz o gol e o Vasco acaba tendo dificuldade de alçar bolas na área. Jogadas essas que não favoreciam o Aguinaldo. O Aguinaldo ainda faz uma grande jogada que mais uma vez o Fábio opera um milagre. Ele domina uma bola aqui, dribla 2 jogadores do Fluminense, arranca, mete um passe entre a zaga, passe até de meia, de esquerda, que nem o melhor pé dele. O Nenê entra, domina com a esquerda, a zaga já vem chegando, cai no pé direito, que não é o melhor dele. Ele bate o Fábio mais uma vez, faz uma grande defesa. Teve um cruzamento do Piton antes disso, o Pedro Raul cabeceia, a bola passa aqui no pé da trave. E aí, até dando como exemplo, o Fluminense hoje emulou o que ele tem feito com o Flamengo. Não talvez em termos de posse de bola, porque o Vasco não teve a predominância da bola como o Flamengo tem tido contra o Fluminense. Mas como é que eu comparo um jogo com o outro? O Vasco tinha as melhores oportunidades, era dono do jogo, estava melhor, e o Fluminense acha jogadas em lances fortuitos e acaba fazendo os seus gols. Tem sido assim que o Fluminense tem vencido os jogos contra o Flamengo. E hoje com o Vasco foi diferente. E aqui eu já faço um parênteses. Olha como o Vasco evoluiu. O Vasco ano passado contra o Fluminense no Carioca foi engolido. A impressão que nós tínhamos é que o Fluminense tirou o pé com pena de não dar uma goleada no Vasco e depois do 2-0 da primeira etapa ficou administrando. O Fluminense poderia ter dado uma goleada no Vasco no Carioca do ano passado. E hoje não. Você vê um Vasco sendo melhor que o Fluminense. O primeiro tempo o Fluminense não chutou uma bola no gol. E com o meio campo com o Rodrigo, Barros, que estreou como titular, e o Galarza, que nem meia é. Sem Jair, sem esse camisa 10 que ainda não chegou, mas acaba acontecendo, é do jogo. E isso que eu acho que a gente tem que, como o vascaíno do nosso lado, a gente tem que, de uma certa forma, tá feliz com hoje, com o desempenho. O resultado, obviamente, que ele não é bom para ninguém, a gente acaba ficando chateado com o resultado, mas o desempenho do Vasco hoje foi muito bom. A tendência, se o Vasco continuar jogando partidas assim, 90% dos jogos a gente vai acabar saindo com a vitória. Para finalizar, mais uma vez o Fluminense, um dia de clássico, que tem sido um pouco da rotina deles,
recentemente. O Rodrigo acaba se envolvendo num lance bobo que acaba saindo um gol antológico do Cano aqui no Maracanã. Talvez presencialmente tenha sido o gol mais bonito que eu vi no Maracanã. O Di Luca divide uma bola de cabeça, dá no Rodrigo. Rodrigo, que na minha opinião era o melhor jogador do Vasco em campo. O Rodrigo domina a bola, ao passar pro Miranda, ele abaixa a cabeça. Se você der pause no vídeo e prestar atenção com os detalhes que eu vou te dar agora, ele abaixa a cabeça. Nisso que ele abaixa a cabeça, o Miranda muda de posição. O Miranda estava na linha dele, o Miranda dá um passo para trás para receber essa bola mais atrás. O Rodrigo, ao abaixar a cabeça, esse meio segundo, não vê que o Miranda deu um passo atrás, ele dá um passe forte na frente do Miranda. O Miranda tenta ir na bola, a bola passa, ele dá um passo para trás já, porque imaginando o Germancano dominar a bola e arrancar e ir para dentro do gol. E o Cano, jogador incrível, acaba vindo de primeira. A bola veio, ele só olha o goleiro e dá-lhe uma paulada de esquerda e faz um golaço. E aí quem reclamou talvez do Léo Jardim, erradamente. O Léo estava bem posicionado. Ele, como goleiro, aonde os dois zagueiros estão saindo para jogar, ele tem que estar adiantado para dar opção de passe. E foi o que ele fez. Agora, tu ia imaginar que o Rodrigo ia bater cabeça com o Miranda do jeito que foi e que o Cano ia acertar um chute com a perna esquerda, que nem a boa dele, do jeito que ele pegou na bola, talvez o elenco inteiro do Fluminense, dos canhotos, se tentam chutar aquela bola naquela situação, não ia fazer o gol. E o Cano, com a perna ruim, ele faz o gol. Tava no dia dele, é um excelente atacante, tá vivendo uma fase bizarra e o Vasco foi castigado no detalhe. Então, ponto positivo. Temos futuro, a gente vê que o Vasco, de fato, apresenta um bom futebol. Se continuar assim, a gente vai ter um bom ano, vai chegar peças. Marlon Gomes está machucado, Jair machucado, Figueiredo machucado. Vão chegar mais jogadores e a gente pode ter uma esperança de um bom ano. Mas, infelizmente, a gente tem que dizer o que a gente tem hoje. Uma derrota, mesmo quando não merecemos. Vai acontecer de dias que o Vasco vai jogar mal, vai ser inferior ao adversário, mas vai sair uns 3 pontos. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta, vai chamar junto. Valeu, fui!